Bom dia a todos. Reforçando o que foi dito no e-mail do Over pelo Diego. Um bom ano novo a todos. Karina, feliz aniversário. Mais tarde nós vamos lá comer uma carninha. E para reforçar tudo que foi dito, realmente todos têm projetos, todos têm a intenção de fazer alguma coisa de novo, né, no ano que começa. Como diziam os puritanos, é uma regrinha básica deles, eles faziam assim, tudo que eles iam fazer, a régua de medida de padrão era se aquele projeto afastaria ou aproximaria eles de Deus. Né? Se o emprego te afastar de Deus, te restringir de ler mais tempo a Bíblia, a gente tem que medir tudo que a gente vai fazer. Vai afastar ou vai aproximar de Deus? Então que todos possam meditar nisso e colocar em prática nesse ano aqui, para a gente possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Vamos orar e a gente começa. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por todos os irmãos estar aqui presentes nesse dia, primeiro dia do ano, nosso primeiro culto no ano. Isso é bom, isso fortalece a fé de cada um. Teremos um ano com tristezas e felicidades, um ano difícil, trabalhoso aqui na Igreja Solideu Glória. Abençoe minha boca, que humildemente eu possa transmitir a Tua palavra, tudo aquilo que foi estudado no decorrer da semana, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Hoje a gente vai meditar na marca 8, crescimento espiritual da igreja, a importância, né? E espero não cansar o vídeo de vocês com meus longos sermões. Eu preparei uma coisa bem mais light. Algum tempo atrás quando eu trabalhava à tarde, eu estava levando a Gabriela para a escola, né, e sempre era aí em torno de 11h30, meio-dia, e eu tinha o costume de ouvir as rádios evangélicas, né, que prega durante o meio-dia. E nesse dia tinha uma pregação do pastor pregando justamente aquilo que a gente vai conversar hoje, crescimento espiritual. Né? Um sermão, eu acredito que ele deve ser pentecostal, mas o começo foi interessante, por isso que eu parei ali para começar a ouvir, mas no decorrer do sermão ele falou algo que me chamou muita atenção, né? Falando que nós somos uma geração privilegiada no conhecimento bíblico. Né? 2000 anos de estudo, de debate, teologia, aperfeiçoamento de teologia, né? Então a gente somos uma geração privilegiada. E esse número crescente de evangélico que a gente percebe hoje em dia é devido a isso, devido a essa graça do século XXI que nós temos, né? Porque o verdadeiro avivamento é vivido hoje, no ano 2000, na época era 2010. Eu pensei comigo, eu acho que esse camarada nunca leu sobre Agostinho, não conheceu os reformadores, Lutero, Calvino, os gigantes da fé, os puritanos, Jonathan Edwards, Spurgeon, príncipe dos pregadores. Sua pregação virou a Inglaterra de cabeça para baixo, homem cheio de poder. George Whitefield pregava em praça pública, né? Pelo menos a canção dele era umas 30. Dizem as biografias, né? Spurgeon mesmo, citando, dizia que ele era 100 pessoas convertidas na pregação dele. John Wesley, apesar de ser um arminiano, um pregador excepcional, cheio do Espírito Santo. Robert Murray, um homem tão santo, tão ungido, tão piedoso que Spurgeon dizia que quando ele subia no púlpito, né, esse homem tinha tanto poder do Espírito Santo, sem ao menos pronunciar uma palavra, as pessoas já se desfaleciam em lágrimas, né? Com a presença dele, com a força, aquele poder do Espírito Santo que ele homem tinha. Então eu pensei comigo, né?
Geração privilegiada, não. Certo que a gente tem homens piedosos hoje em dia. Graças a Deus, Deus sempre guardou a igreja dele, sempre levantou homens piedosos, fiéis à palavra. Mas seria precipitado demais falar que a gente é uma geração privilegiada. Coincidência ou não, a hora que eu voltei da escola da Gabriela, eu tinha costume de ler o jornal antes de trabalhar, e me deparei com um artigo de um sociólogo no jornal Correio Popular. E o título me chamou a atenção, que diria Religião e a Sociedade. Ele comentava sobre o crescimento de religiões e seitas religiosas nos dias de hoje, mas ele focou o artigo dele nos evangélicos, sobre esse número expressivo do crescimento dos evangélicos, de igreja. E a pergunta que ele fez foi, com tantas igrejas, com tantos evangélicos, número de evangélicos crescendo hoje em dia, por que a nossa sociedade é tão imoral, tão depravada, tão egoísta, tão consumista, tão longe daquele Deus que eles professam acreditar? E realmente isso me chamou muita atenção. Se a gente andar pela rua aí, a gente vai encontrar uma igreja a cada esquina. É gritante o número de igrejas. Os dados do Ibope informou que o evangelismo cresceu aí, acho que 50, não sei quantos por cento, 50 milhões de evangélicos, e a sociedade continua depravada, imoral e, bem dizer, ateu, como se vivesse como se não existisse Deus. Esse dado dele eu até discordo, porque o problema, a sociedade sempre foi problemática desde a época de Noé. O dilúvio veio porque a sociedade era imoral. Mas viver um avivamento hoje em dia, a nossa sociedade, realmente a religião ela não causa impacto nenhum na sociedade. Hoje podemos dizer assim que 70%, 80% dos evangélicos são frios e não sabem nem o que estão fazendo dentro da igreja. Não se arrependeram dos seus pecados, são egoístas. Hoje em dia é difícil, como esse sociólogo diz, é difícil você distinguir um cristão com uma pessoa do mundo, é igual, forma de agir. Os cristãos hoje em dia não causam impacto nenhum na igreja. Infelizmente eu tive que dar razão para esse sociólogo, e ele entendeu melhor do que muito crente, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. O incrédulo entendeu melhor o objetivo do sal do que nós cristãos. Todos aqui acho que tem a oportunidade de conversar com pessoas que se dizem convertidas cristãs. Às vezes é desesperador conversar com esses que dizem que são cristãos. Eles sabem mais de futebol, sabem mais de moda, carro, conhecem mais sobre filme, teatro, cinema. Bíblia, zero. Esse dia eu tive a oportunidade de conversar com o irmão. Realmente, ele sabia de tudo de futebol. Falei, ótimo, veja que você serve para trabalhar na Globo, comentarista. Mas explica para mim, na escola dominical que você frequenta, o que você sabe sobre a doutrina da graça? O que você sabe sobre as doutrinas da justificação? Aquela pessoa se sentiu ofendida, constrangida. Poxa, mas só porque você é seminarista, você tem o direito de humilhar, não. Essas doutrinas são a base da sua salvação. O fundamento da sua salvação está baseado nessas doutrinas, da graça, da justificação. Muitas pessoas não sabem nem como são salvas, por isso o Senhor não é louvado da maneira que lhe é devida. Na verdade, o português bem claro, muitas pessoas não sabem nem o que estão fazendo dentro da igreja. Cultuando o quê? Você não sabe o motivo da sua salvação, por que foi salvo, como, etc. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A importância do crescimento espiritual, é o tópico 1, práticas bíblicas do crescimento espiritual.
Vamos caminhar, vamos para a primeira parte, a importância do crescimento espiritual. Tudo que nós fazemos, sabemos, como bons cristãos, sempre que acordamos, abrimos nossos olhos, é viver para a glória de Cristo. Viver para adorar, glorificar o nosso Pai que está no céu. Esse é o nosso propósito, é para isso que a gente foi criado. Conforme 1 Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2:12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. E também, como diz, com certeza Pedro citou o que nosso Senhor disse em Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nossas boas obras são frutos de um reverente conhecimento de Deus. Essa é a importância de a gente crescer espiritualmente, glorificar o nosso Pai. Todo o nosso crescimento nós atribuímos a Ele. E com isso a gente vai impactar a sociedade que a gente vive. Evitando essas calúnias que muitas vezes são verdadeiras, que as pessoas professam contra a gente. E glorificando o Pai, tendo conhecimento, sabendo o porquê que vamos à igreja, porquê que nós cultuamos a Deus, as nossas obrigações de oração, de estudar a palavra. Muitas pessoas não têm o costume de estudar a palavra. Como é conhecer a Deus? Isso eu estava pensando, muitas pessoas, quando conhece um namorado ou uma namorada, procura conhecer tudo sobre aquela pessoa, do que ela gosta, o time que ela torce. Por que com Deus é diferente? Por que nós não só chegamos à Bíblia para conhecer Ele e crescermos espiritualmente? A busca do crescimento espiritual é também uma ordem bíblica, conforme cita 2 Pedro 3,18. Eu peço desculpa, eu estou vendo que o pessoal quer acompanhar, mas eu espero abrir a Bíblia. 2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Isso é um imperativo, Pedro nos ordena: cresça na graça e no conhecimento. Só dessa forma que a gente poderemos glorificar o Senhor, crescer espiritualmente, dar um bom testemunho das nossas vidas para o mundo. Crescer espiritualmente é de extrema importância. É um dos meios pelo qual testemunhamos a nossa fé ao mundo. O crescimento espiritual é o ato de nos tornarmos semelhantes a Cristo, isto é, crescer em santificação. O único meio de crescermos em santificação é por meio do estudo da palavra, conforme Jesus disse em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Crescer espiritualmente significa o quê? Nós parecermos mais com Cristo, a semelhança de Cristo. As pessoas olhar para a gente e falar: poxa vida, essa pessoa tem algo diferente. Quantas pessoas aqui nós conversamos e sentimos algo diferente? Aquela pessoa realmente é uma pessoa sensata, uma pessoa centrada, abençoada. E é esse que é o nosso objetivo: a cada dia nos tornarmos a semelhança de Cristo. Pois uma igreja obediente aos mandamentos do Senhor tem uma grande preocupação no crescimento espiritual de seus membros. Uma das marcas de uma igreja saudável é o crescimento coeso e harmonioso dos membros em santidade. Esse é o objetivo da igreja, exortar todos os membros a crescer em santidade, buscar estudo. Sendo assim, a gente vai ser um instrumento de Deus para glorificar o seu nome. Esse negócio de que só líderes e pregadores têm que estudar, isso aí é uma mentira antibíblica. O nosso objetivo, eu acredito, da Solideu Glória, de todos aqui, é incentivar cada um a estudar a Bíblia. Eu não sei os planos do Rick e do Over, mas eu acredito que dentro em breve a gente vai voltar a estudar as quarta-feiras. Vamos tratar de assuntos polêmicos. Talvez no mês que vem, quando nós entrarmos nos 5 solas e nos 5 pontos do calvinismo, é um assunto bem difícil, tem que ser estudado. Só aqui
de púlpito nós vamos conseguir passar muita coisa para vocês. É um assunto que gera perguntas e machuca o ego do crente, né? Porque o calvinismo ele põe o homem no lugar dele e exalta Deus. Então acho que vai ser importante, né? Nós temos esses estudos de quarta-feira, né? Em contrapartida, jamais devemos atribuir esse crescimento, como eu acabei de dizer, aos líderes ou pregadores. Muitos que assim imaginam tornam-se um bebê em Cristo, e esse pensamento é antibíblico, pois ignora as exortações de Pedro, conforme nós vimos em 2 Pedro 3,18, e o crescimento espiritual, qualquer crescimento é sinal de vida, né? Aqueles que não crescem, ou é porque estão mortos, ou porque vão morrer. Então é sempre bom a gente batalhar nessa tecla, crescimento espiritual. Hoje em dia, o pastor José Omar Bessa, ele tinha até comentado que nós vivemos na época da síndrome do Peter Pan, né, que os crentes não querem crescer, quer ser para sempre criança, né? O jovenzinho que é líder da gangue de crianças, né, que fala, não, eu não quero crescer, eu quero só me divertir. Infelizmente é isso que a gente vê dentro das igrejas e na sociedade aí fora. Pessoas que não estão preocupadas, o negócio é tocar violão na igreja, é dançar, é louvar. Eu estava vendo um artigo do Solano Portela, ele até citou sobre isso, que a tendência da igreja hoje em dia é dispensar a palavra e criar muitos desses ministérios de dança, de teatro. Eu praticamente sou totalmente contra isso. O crente, ele é só, o incrédulo, ele é só convertido com a pregação da palavra, não com teatro, com música. Então, crianças na fé, que só querem se divertir, né? Não quer ter propósito, não quer ter propósito nenhum com Deus. E para esses crentes Peter Pan, né, que a gente pode dar um chavão para eles, Paulo diz em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Paulo chama esses crentes de crentes carnais, crentes mundanos. 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, e nem ainda agora podeis, porque sois ainda carnais. Crente carnal é uma coisa, ou é crente ou é carnal. O Paulo, ele usa esse termo justamente de propósito, para ofender essas pessoas, né? Pessoas que estão em cima do muro, não sabem o que quer, não escolheram o seu cavalo ainda, se é o cavalo que vai para a direita ou se é o cavalo que vai para a esquerda. Então Paulo é muito duro com essas pessoas, vocês são carnais. Decidam-se aonde vocês vão, porque a igreja não é brincadeira, a palavra de Deus não é brincadeira. Então esses que procuram, né, só diversão dentro da igreja, passatempo, esse a gente pede para retornar às escrituras com calma e verificar o que realmente deseja da vida. Jonathan Edwards, em seu livro Tratados de Desafeições Religiosas, comentando sobre esse assunto do crescimento, disse: o crescimento no discipulado cristão não é, em última instância, apenas entusiasmo, uso crescente de linguagem espiritual ou grande conhecimento das Escrituras. Esse é um ponto importante. Muitos se gabam, se dizem intelectuais, santos, porque conhecem muitas Escrituras. Mas se nós formos lá para Mateus 4, nós vamos ver que Satanás conhece muito bem as Escrituras. Tudo ele citou a Bíblia para tentar Jesus Cristo. Então, nós temos que ficar muito atentos sobre isso aí. Um grande conhecimento das Escrituras não significa que você é santo. Até porque, como o Diego acabou de orar, né? Hoje em dia a teoria não vale muito, a gente tem que colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Continuando, também não é um aumento evidente na alegria, no amor ou no interesse pela igreja. Eu estava comentando com a Paloma, ela comentou sobre um artigo do Renato Vargas, né? O interesse pela igreja, né? Que muitos crentes hoje têm a síndrome de Estocolmo, né? Que eles têm
uma simpatia pela igreja. Não que eles tenham amor a Cristo, mas a pessoa acaba tendo uma simpatia pelos irmãos. Poxa vida, ali é um clima agradável, né? Eu sempre estou ajudando, cooperando de alguma coisa. No mundo eu não ajudava em nada, pelo menos aqui na igreja eu ajudo alguma coisa. Eu varro o chão, eu troco lâmpada. Eu conheço bastante gente assim que assume assim. Arrancar capim da frente da igreja, com aquele clima, né? Então, o interesse também não é um sinal que nós estamos crescendo na graça. O aumento no zelo, no louvor a Deus e na confiança da própria fé do cristão não é uma evidência infalível do crescimento espiritual. O único sinal correto e observável desse crescimento é uma vida de santidade crescente, fundamentada na autorrenúncia cristã, no qual a igreja deve ser caracterizada por um interesse vital nesse tipo de santidade crescente na vida de seus membros. Como João Batista disse, né, que eu diminua e ele cresça. Eu até comentei uns tempo atrás, o crescimento do crente ele é ao contrário, é diminuindo, é desaparecendo a cada vez mais e exaltando a Cristo. Esse é o crescimento em santidade. Esse que é o nosso objetivo para cada membro da Solideu Glória e para aqueles que virão. Sendo assim, meus irmãos, a nossa igreja tem a obrigação de ser um instrumento pelo qual o povo de Deus cresce na graça. Acredito eu que a maior preocupação da igreja Solideu Glória não é se os membros estão confortáveis, se o ar é refrescante para vocês, se a iluminação é boa. A nossa preocupação maior com cada membro aqui da igreja é se vocês estão crescendo em Cristo, na graça e no conhecimento. Se Cristo tem tido a primazia na sua vida, é isso que nós exortamos. É tão bom ter uma igreja coesa, em que todos têm um elevado conhecimento da Bíblia. Paulo nos exorta a saber manipular, manejar a palavra da fé, a palavra da vida, né? Ele fez isso a um guerreiro que sabe manipular, manejar bem a sua espada, o escudo. Assim somos nós, porque nós vivemos numa guerra espiritual contra o mundo, né? Perguntas que o mundo fazem para nós. Então, sabe que grande alegria é se todos os crentes aqui, todos os membros dessa igreja fossem grandes em conhecimento da Bíblia. Isso seria ótimo. Para o segundo tópico, como prometido, eu tentei extrair o máximo de estudo para esse tópico. É um tópico muito curto. A maioria desses tópicos, como os irmãos vão perceber, os que vão pregar, a maioria eles dão curso, né? Fazem apostilas. Então esse meu foi algo parecido desse tipo. Eu não tive muita fonte para extrair para ter um sermão. Então já vamos para o segundo e último tópico a respeito do crescimento espiritual, né? Conforme escreveu o apóstolo Paulo em sua segunda carta, um dos métodos práticos bíblicos de crescimento agora vamos ver como a gente vai praticar esse crescimento espiritual. A ideia aqui que eu tive, fui fiel ao livro, é recapitular tudo que nós estudamos, as marcas que nós vamos estudar. Peguei as 8 marcas, vamos resumir ela, vamos falar um pouquinho sobre cada uma, resumidamente, porque eu acredito que essas marcas vão ajudar a gente a crescer espiritualmente. O propósito da igreja é esse, é proclamar essas marcas, é porque aí nós cremos que essas marcas vão nos ajudar a crescer espiritualmente. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, Pedro nos dá uma dica de como praticar esse crescimento espiritual. Na verdade, esses versículos são versículos base do estudo do sermão, mas eu deixei para comentar agora, que eu acho mais propício. 2 Pedro, capítulo 1 ao 8. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicado
pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sermos para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Né? Pedro diz aqui que tudo que nós precisamos para ter uma vida piedosa e frutuosa, Deus nos concedeu. A Bíblia, a palavra de Deus. Né? Agora nós vamos ver a prática do crescimento espiritual. Continuando. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Por quê? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É isso que nós, como cristãos, temos que trabalhar em nossa vida, para que possamos ser operantes e produtivos na obra de Cristo. Isso que significa crescer espiritualmente. Agora, para sacramentar o nosso estudo do livro 9 Marcas, como eu já disse, vamos dar uma breve resumida no que vimos, em tudo que vimos até agora, e dar uma olhada ainda no que veremos. Né? Ainda falta o sermão do Robert, do Diegão, mas o deles eu não fui muito a fundo para não quebrar a surpresa. A primeira marca que nós vimos foi a pregação expositiva. Né? Como já vimos, uma igreja que prega expositivamente é uma igreja que com certeza irá contribuir para o crescimento espiritual dos seus membros. O método expositivo garante a maior quantidade de conhecimento bíblico ao pregador e ao ouvinte. Sendo assim, tendo um correto conhecimento de Deus, temos um correto relacionamento com Ele. Como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para quem não estava aqui, a pregação expositiva, que é uma marca da igreja, que todos conhecem, que o Guga sempre pregou expositiva, é o quê? É pegar um texto bíblico, extrair desse texto toda a verdade e aplicar em nossas vidas. Toda a verdade contida naquele texto bíblico e aquilo que salienta daquele texto aplicar em nossas vidas. Dentro de todo o seu contexto, né? Para não evitar pretexto, para não evitar distorções bíblicas. Né? Como nós vimos aí, muitas seitas utilizam um versículo isolado para dar base para suas fé, para suas crenças. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Todo versículo com seu contexto. Isso é uma marca, a gente não pode negar, da Igreja Solideu Glória. Entretanto, até hoje nós não pregamos expositivamente. Eu acredito que nenhum pregador aqui hoje pregou expositivamente. Nós estamos pregando tópicos, né, e trazer alguns versículos bíblicos para dar base para aquilo que nós estamos pregando. Então, expositivamente nós não pregamos ainda. Até porque, relembrando, a pregação expositiva é importante, porque nós não vamos ficar presos nas ideias do pastor. Né? Hoje o pastor levanta empolgado, ele quer pregar sobre fé, sobre oração. Não. Estamos à mercê da Bíblia, não das ideias do pastor. Uma marca importante, pregação expositiva. Marca importante para o crescimento espiritual da igreja. Marca 2 foi teologia bíblica, pregado pelo Ober. Também fiz uma observação muito interessante da importância de nós termos uma teologia bíblica sólida na igreja. Né? Quando nós não temos uma teologia sólida, algo muito vago, nós estamos sujeitos a todos os erros e distorções. E muitas fábulas são empregadas no nosso meio hoje em dia. Né? Então isso é um ponto importante também. Ter uma teologia bíblica sólida que vai ajudar os membros a crescerem na graça. Pois a mesma irá conduzir os membros
a meditarem corretamente a respeito de quem Deus é e quem é o homem. Se nós crescemos espiritualmente entendendo a santidade de Deus, quem Deus é, quem nós somos, né? Não somos nada, e com certeza louvaremos o Senhor com mais graça, né? Pois entendemos a grandiosidade da obra que Ele fez por nós. Né? Miqueias 6,8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que o Senhor exige de nós? Que nós praticamos a justiça, amemos a fidelidade e andemos humildemente com o seu gosto. Então, tendo ciência de uma teologia bíblica, nós sabemos o que Deus requer de nós. Isso é importante. A marca 3 foi um entendimento bíblico do Evangelho. Né? O que foi exposto na marca 3 é o que é o Evangelho, as boas novas de Cristo. Meditamos sobre as boas novas, e se existem as boas novas, com certeza, logicamente, existem as más notícias. Né? Se alguém traz uma boa notícia para nós, é que algo tem de errado. Pois a igreja que entende a seriedade de se pregar o Evangelho com sinceridade é uma igreja que cresce a cada dia em gratidão a Cristo e no seu infinito amor. De fato, nós só crescemos quando entendemos o que Deus fez por nós em Cristo. Entretanto, meus irmãos, vamos acautelar daqueles que só pregam paz, 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 quando não há paz. Esses são os falsos profetas. O que vemos nas igrejas hoje em dia são que o homem não tem problema nenhum, ele só precisa de uma força para ser melhor. Né? Cristo vai dar esse impulso na vida dele para ele ser um homem melhor. E o Evangelho que é bom, as más notícias que é bom, nada. Nós estamos defraudando as pessoas hoje em dia, ocultando delas essa verdade. Né? Estamos dizendo para essas pessoas que elas têm um simples arranhão quando elas têm um câncer. Isso precisa ser tratado com o Evangelho. Precisamos ser sinceros com as pessoas através disso. Esses pregadores que só pregam a paz, Jeremias relatou bem no seu capítulo 23, no versículo 17. Jeremias 23, 17. Né? O que Jeremias diz desses pregadores? Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz, e a todos que os seguem, a obstinação de seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça nenhuma. Né? Aquele negócio, fique tranquilo, está tudo bem. Deus é amor, é amor, é amor. Ele não vai ser tão cruel com vocês a ponto de mandar vocês para o inferno. Basta vocês fazerem uma oraçãozinha, se converter, não precisa se preocupar com seus pecados. Então esses são o tipo de pregadores que só pregam a paz. Né? Amar o próximo é expor toda a verdade da Bíblia. Se nós amamos uma pessoa, temos que pregar a Bíblia com fidelidade. Trazer a ela má notícia e, logicamente, depois trazer socorro a ela. Né? Nós só precisamos de um Salvador quando nós entendemos que estamos numa situação drástica, em trevas. Ninguém precisa de um Salvador se está numa situação dura. Então, esse é o entendimento bíblico do Evangelho. Crescemos se nós entendermos isso. Traremos para o nosso rebanho homens e mulheres firmes nessa verdade, quando esses homens e mulheres, quando nós pregarmos a eles a desgraça, a situação ruim que eles estão contra Deus, né? E a salvação que há em Cristo. Creio eu que todos aqui são fortes, né? Choraram pelos seus pecados, e graças a Deus temos a igreja forte. A marca 4 foi o entendimento bíblico da conversão, pregado pelo Diego. Né? Aqui o Diegão abordou sobre as falsas conversões. Né? Mas a igreja só cresce quando entende que a salvação é uma obra estritamente divina, sem qualquer auxílio do homem. Sendo assim, somos gratos por tamanha graça em nossas vidas. Modernismo, né? É isso que nós acreditamos. Modernismo é o quê? É a crença que só um ser trabalha na salvação do homem, sem ajuda nenhuma. E quem trabalha na nossa salvação é Deus. É Ele que nos regenera, nos dá capacidade, tira as vendas dos nossos olhos para nós podermos enxergarmos a beleza de Cristo. A doutrina contrária a nossa é o sinergismo, que diz que o homem ajuda a Deus na sua
ressurreição. Isso é algo bizarro, né? Esse dia postaram no Facebook, o Calvino da depressão, um homem fazendo respiração boca a boca no esqueleto. É mais ou menos isso, é bizarro. É um homem morto, totalmente morto espiritualmente, querer ajudar Deus a se converter. Quando nós entendemos isso, nós oraremos a Deus, cremos na total dependência deles, e simplesmente pregamos a palavra, o resto quem faz é Deus. Né? João relata muito bem isso em João 15,16. Vocês não me escolheram, mas foi eu que vos escolhi, para irem dar frutos. Essa é a doutrina que acaba com qualquer um. Pregue isso para um pentecostal, para um sinergista, até mesmo o amigo da Paloma lá na casa do Fabrício, tive a oportunidade de explicar um pouquinho com a igreja para ela. Falei, mas como isso? Realmente é uma doutrina que humilha o ser humano. Não foi vocês que me escolheram, que escolheram a Cristo, mas foi Ele que nos escolheu. Mas isso vamos deixar mais para frente para a gente estudar a Tulip, que vai ser, o Robert já sabe, vai ter discussão depois do culto. Falar em livre-arbítrio, que o homem não tem escolha, isso aí dá uma briga tremenda. Marca 5, o que é evangelização? Né? Esse aqui eu achei interessante o comentário do Mark Dever, que ele diz assim: a falta de crescimento espiritual em pessoas que se percebem cristãs é frequentemente a evidência de que elas foram evangelizadas de modo errado. O que as igrejas têm feito hoje? Ensinado as pessoas que não são cristãs a pensarem que são. Está vendo? Pela incapacidade minha, mas se a gente ler com esse livro e tentarmos pegar tudo o que já foi posto aqui, vamos ver que cada marca ela se une uma a outra. Né? Aqui ele fala pessoas que não são convertidas corretamente, né? Ela já puxa a marca 4 de uma falsa conversão bíblica, do entendimento do que é o Evangelho. Né? Se nós entendemos errado o Evangelho, com certeza a gente vai evangelizar errado. Então aqui ele citou, legal, que a falta de crescimento espiritual em pessoas que se percebem cristãs é frequentemente uma evidência de que elas foram evangelizadas de modo errado. Quantas e quantas pessoas que estão dentro da igreja que se acham cristãs, mas de forma alguma são. Né? Como já expomos agora há pouco, as pessoas não sabem nem a doutrina básica da sua salvação. Né? Não sabem nem que são salvos pela graça. Mas o que é graça? Não sabem o que é justificação. Muitas trabalham, labutam para conquistar a sua salvação. Se ela soubesse que a justificação é um ato imediato de Cristo, se arrependeu, creu, ponto, você está justificado. Muitos confundem justificação com santificação. Ninguém cresce em justificação. Justificação é um ato imediato de Deus. Filho, declaro você inocente. E você sendo justificado, regenerado, aí sim você vai crescer em santificação, que é o propósito que eu trouxe aqui para a igreja, crescer espiritualmente. Né? Esse é o grande problema. Muitas igrejas usam métodos antibíblicos de evangelização, e o resultado é o grande número de pessoas que não são convertidas dentro da igreja. Uma igreja que cresce espiritualmente sabe que a evangelização consiste em pregar a palavra com fidelidade, independente dos resultados. Sabe que evangelizar não é ganhar convertidos. Isso nos traz a liberdade e total dependência da provisão de Deus. A evangelização ela fica muito clara na palavra do semeador, que o homem saiu para semear. A nossa obrigação é simples, é encher a nossa sacolinha com a palavra de Deus, né, com a semente, Bíblia, pregar a palavra e Deus que dá o crescimento. Algumas cairão em solos rochosos, como tu sabe, em solo infértil, pedregoso, e não darão frutos. Mas uma, com certeza, aquela pessoa que você pregar a palavra, o coração dela é fértil, e o Senhor vai dar crescimento para essa pessoa. Né? Mais uma vez repetindo, não se frustrem se vocês estão há anos evangelizando uma pessoa, essa pessoa não se converte. Isso não depende de você, depende de Deus. É outro assunto que vai ser tratado. Eleição. Deus elege quem quer, não depende de nós, mas depende de Deus dar o crescimento, de Deus abrir os olhos dessa pessoa. Assim. Então, mais algo que adentra aqui que nós vamos estudar é a eleição.
Marca 6, membresia da igreja. Eu acredito que essa marca vai ser o Over que vai pregar. Essa uma rápida pincelada nela. Essa marca nos ajuda a crescer quando os membros entendem a importância de congregarmos em uma igreja e a importância da comunhão dos santos como o verdadeiro corpo de Cristo. Essa marca o Over vai trazer para nós, com certeza vai expor a importância do corpo. Terrível coisa é de ser um desigrejado. Se Deus instituiu a igreja para nós, nós temos que estar em comunhão com os santos, com os irmãos. Nós somos chamados de corpo de Cristo. Essa é a importância. Dividir a dor, a alegria com os irmãos. Sermos mais juntos, mais unidos. Essa vai ser a importância do crescimento espiritual, quando nós entendemos a importância de congregar-nos numa igreja. E não em qualquer igreja, mas numa igreja saudável, uma igreja que estimula a comunhão dos irmãos. E aqui, eu sou novo na igreja, sem palavras. Eu não vejo nenhuma igreja fazendo o que nós fazemos. Depois da ceia, cada um abrir a porta da sua casa para os irmãos, recebê-los, como Fabrício e a Mara faz exemplarmente, com amor. Você percebe o empenho do Fabrício, da Mara. Eu acredito que nós alugamos a casa deles para fazer a ceia. Então, isso é muito importante. Tem irmãos, eu tive irmãos que os irmãos não recebem ninguém em casa. Não, vai fazer porquice aqui na minha casa, Minha casa é complicado. Preciso tomar muito cuidado, porque os irmãos, Na arca Deus juntou todos os animalzinhos, Juntou o macaquinho fedidinho, o leãozinho, o baforento, estava todo mundo na arca. Então nós temos que amar os irmãos. Vamos pensar dessa forma. Mas graças a Deus pelo Fabrício e pela Mara. Mas também não vamos abusar deles não, Um dia nós vamos na casa nova do Over, na salão de festa. Entre 2 em 2, fazer um churrasco inaugural, Aproveitar que é síndico, Vai ser bom. Bom é essa descontração, porque o sermão está acabando. Marca 7, disciplina eclesiástica. Essa aqui, segundo o Diego, vai ser uma bomba que vai cair na igreja. Diego falou que vocês vão se identificar muito com alguns fatos ocorridos aqui na igreja. Entretanto, vamos falar a importância da disciplina eclesiástica na igreja. Com certeza, a Solideu Glória é uma igreja que disciplina seus membros eclesiasticamente, mas essa marca vai nos ajudar a crescer quando nós entendemos que na igreja existem regras e padrões a serem seguidos. Na verdade, aqui não é a casa da mãe Joana. Os membros aqui têm que dar bom exemplo lá na rua, porque podemos ser difamados. Como o Google, uns tempos atrás, eu estava conversando com ele e falou: meu amigo, então, pode ficar tranquilo, o irmão não está aqui não, mas tem uns irmãos aí que gostam de brigar no trânsito. Como começou essa ideia? A ideia eu quis falar com o Diego, cada um colocar um adesivo no carro, uma ideia minha, e divulgar, com o site embaixo. Nada a ver, tanto que acho que não chegou aos líderes essa ideia, porque não tem. Ele falou: não, acho melhor não, porque tem uns irmãos aqui que é meio bravo, Ele coloca um adesivo Solideu Glória pro site endereço e sai grudando os irmãos no pescoço aí na rua. Então melhor não. Então é isso, sempre que se aprontar na rua, vão te disciplinar, porque senão o mundo aí fala: poxa, aquela igreja não relaxa. Olha que os irmãos pai, aquele ali é um irmão adulto, vive dando em cima das colegas de trabalho, A irmã, ela é ela não tem modos no trabalho, na rua. Isso é muito importante. Tem que dar bom testemunho na igreja. Não podemos escandalizar a palavra de Deus, não escandalize os nécios. Então tem que dar bom testemunho na rua. Continuando, repetindo, a importância que na igreja Solideu Glória existe regra e padrões a serem seguidos. A disciplina na igreja é exercida para o bem das pessoas que sofrem disciplina, para o bem dos outros cristãos, de forma como advertência. Por irmão aprontou, vamos trazer. Eu não vou entrar porque de repente eu falo uma coisa e falo outra. Mas vamos considerar o caso do irmão.
o irmão foi punido por causa disso. Eu não sei se é assim que você vai expor. Mas a igreja fica atenta. Todos advertidos. Aquele que aprontou não é assim. E para a saúde da igreja como um todo, a importância, um irmão como pecado, ele jamais pode se sentar na mesa para tomar ceia. Isso é terrível. Se algum dia eu tiver a oportunidade, a gente vai expor isso aí sobre a ceia. Um irmão em pecado, um irmão que não reconhece o pecado, a igreja, Deus cobra a igreja toda por esse, vamos dizer assim, esse mundo ter sentado na mesa com nós. Temos que tomar cuidado quem nós trazemos para tomar ceia aqui. Temos que conhecer todos os irmãos, sabemos que todos estão em plena comunhão com Cristo. Isso é importante para a saúde da igreja e a disciplina eclesiástica, principalmente ao tomar a ceia, para sentar a tomar a ceia. E para o bom testemunho cristão e para a glória de Deus, crescemos espiritualmente como praticamos a disciplina na igreja. Agora fica com você, Diego. Trazer a polêmica para a igreja. A marca 9 é sobre a liderança. Eu tinha conversado com o Ober e com o Rick a respeito dessa marca, uma marca muito rica, que vai falar a respeito dos líderes, mas eles acharam por melhor a gente continuar com o mesmo cronograma de pregações. Então, numa outra oportunidade, eu acredito que no fim do mês eu vou trazer essa marca sobre liderança bíblica. Essa marca ela nos ajuda a entender, a crescer espiritualmente quando entendemos que os líderes são homens levantados por Deus. E olha a resposta agora, irmão. Sendo que são homens que têm que ser exemplos de piedade e honestidade e santidade para a igreja. Na verdade, nós temos que olhar isso que a Bíblia diz. Eu não cheguei nesse assunto, mas eu dei uma sapiada na Bíblia. Os líderes têm que ser exemplo para nós. Nós, como os membros, temos que seguir os líderes da nossa igreja em piedade. Falar, poxa vida, como o nosso líder é um homem piedoso, como o nosso líder é um homem de oração, é um homem que estuda a Bíblia, é um homem temente a Deus. Se o líder não for assim, com certeza toda a igreja vai descambar. Então esse que vai ser o propósito de trazer essa marca. E nós entendemos isso, que os líderes são homens que merecem respeito, que são levantados por Deus, crescemos espiritualmente. Não um tirano, aquele que impõe, mas um homem amável. Isso vai ser bem legal, essa marca aqui eu achei bem interessante, sobre a liderança, vai ser bem legal. E para finalizar, vamos meditar aqui em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo do 2 ao 5, o desejo, o interesse que nós temos que ter pelo crescimento espiritual, o desejo de crescer, o desejo de exaltar a Deus, diminuindo cada vez mais. Esse dia eu vi um pregador de louvor, falou uma coisa essencial, Nós crentes somos o prego, e Deus é o quadro. A nossa finalidade do prego é o quê? É pendurar o quadro ser exposto para aqueles que vêm. A nossa finalidade é o quê? É ser o servo humilde que expõe Deus, a beleza de Cristo ao mundo. Porque ele entrou nesse assunto porque ele disse que muitos grupos de louvor querem se aparecer mais que Deus. Muitos quer colocar Jesus como prego e seu quadro, mas é diferente. A nossa finalidade é mostrar a glória de Deus ao mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 2 ao 5. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para vocês, também sendo utilizado como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Devemos desejar a palavra de Deus como uma criança recém-nascida deseja o leite da mãe. Essa é a verdade, é isso que Pedro nos exorta. Desejem a palavra. Que por meio da palavra cresçamos na salvação, cresçamos na graça e no conhecimento. Essa é a importância, é isso que eu queria deixar
Foi bem curto, foi bem breve, mas essa é a ideia. Crescemos todos juntamente na graça e no conhecimento de Deus. Isso é muito importante. Né? Quão bacana seria, né, daqui uns tempos, acredito que nós iremos fazer, a igreja vai crescer, vamos fazer visita para a família, aconselhamento espiritual, o dia que o Over ou o Rick não puder ir, qualquer um dos membros, né, poder substituí-los, porque são homens sérios, piedosos e que conhecem bem a palavra de Deus, que irá para a rua defender a nossa doutrina bíblica, né, defender a Bíblia sem nos envergonhar. Né, isso é bom. É isso que eu desejo para todos, que todos cresçam. Qualquer dúvida, o nosso conhecimento é limitado, mas pelo menos temos estudado para isso. Eu posso ajudar, tem o Robert, né, o Rick, o Fabricião, tenho aprendido muito com o Fabrício. Até nessa transição eu era um cara muito explosivo, mas há pouco tempo que eu conversei com o Fabrício, a serenidade dele eu tenho aprendido muito com ele. Eu era até pouco tempo, eu era, cara, mete o pé nisso aí, igual teve um irmão que mandou um e-mail, né, fazendo uma entrevista na nossa igreja, eu já estressei, claro. Não é possível o cara fazer uma entrevista para ser membro da igreja, já bacalhei o Fabricião com aquela serenidade dele, falou, não, a gente tem que ser calmo, amoroso. É verdade, ele tem razão. Eu acho que cada um tem o que aprender com cada um aqui, né? Isso é importante para a igreja. Amém? E, como já foi dito, desejamos ser como João Batista, que disse em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Se essa semente for plantada em nossos corações, o interesse nosso maior é a glória de Cristo, eu acredito que essa igreja vai fortalecer, uma igreja forte, e vai glorificar o nome do Senhor. Mesmo que ela fique com esse número tão breve de membros, mas o número, a quantidade numérica não importa, o que importa é a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos encerrar. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa palavra. Foi breve, mas espero que tenha cativado o coração. Sabemos que nem o coração capta tudo aquilo que foi dito, mas se a essência daquilo que foi dito, que é o crescimento espiritual, a glória do Seu nome foi captada, me sinto feliz, me sinto contente, alegre de ter tido essa conversa com meus irmãos. Leve cada um em paz para o seu lar, que todos possam ter um almoço abençoado. Abençoe a Karina no mais um ano de vida, que ela possa ser uma esposa fiel no ministério do Over. Sabemos que não é um ministério difícil, o Over tem que abrir mão de várias coisas da vida dele, que sua esposa possa ser fiel e companheira nesses momentos de dificuldade, principalmente nesse ano que irá iniciar, e sabemos que muitos desafios virão, né? A nossa escola bíblica dominical de quarta-feira com certeza irá voltar e precisamos de força e de ajuda para conseguirmos conciliar mais esse objetivo em nossa vida. Obrigado, Pai. Leve todos em paz, em nome de Jesus. Amém.